Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma viagem. Estamos aqui mais uma vez próximo a Volkswagen, na Anchieta. Iremos até a Braskem, em Mauá, pelo Rodoanel. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, porque 78% de quem vê os vídeos aqui no canal não é de inscritos. Tá, então não custa nada, só se inscrever, é de graça. Vai tomar aí no máximo 2 segundos. Tá bom? Então vamos lá. Dia de chuva hoje, exatamente 4h10 da tarde. Pega o jogo de novo, é claro que isso já começa a ter consequências. O pessoal já fica desconfiado, vai ser outro ano daquele, né? O time não ganha nada. E o brasileiro já está aí, no meio de semana só tem mais uma rodada. O Brasil já começou, no meio de semana tem rodada. O Bavi, 30ª vez, só não há muito mais, porque durante muito tempo esses campeonatos eram por pontos corridos, né? Então não havia final. É a 30ª final entre Bahia e Vitória, mas um número até pequeno pela história dos dois, mas é que durante muito tempo eram pontos corridos, não havia uma decisão, uma final. Fla-Flu, o Flamengo, por exemplo, está no momento em que uma derrota para o Fluminense não é nem a perda do título estadual do Rio, né? Mas é esse clima de desconfiança, mudança de técnico no começo da temporada, jogadores insatisfeitos lá com o outro, de repente, que é o diretor, e perder o título, perder para o rivalíssimo, né? Não há clássico com o nome mais famoso no Brasil do que Fla-Flu, né? E é o Fla-Flu que decide o estadual. Então não é claro que pesa, né? Pesa para todo mundo. Cruzeiro e Atlético, os dois estão sendo vistos com desconfiança pelos torcedores. Um deles será campeão, mas a atuação dos dois no brasileiro é alvo de desconfiança, de crítica dos torcedores, até porque são dois times que investem muito. Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro eles falam, com a compra do Gerson, quando negou a negociação que o Flamengo propôs para levar o Caio Jorge. O Cruzeiro é caríssimo, o Atlético também é caríssimo. Todos os problemas que o Atlético tem hoje, problemas financeiros, sabe que tem de resolver uma série de problemas, mas é um elenco caríssimo. São times que têm de disputar a ponta do campeonato, não ficar lá embaixo. Então, se a isso se soma uma derrota no clássico, na decisão do título, é fonte de crise. Não tem dúvida quanto a isso. No caso do Atlético, tudo bem, o treinador chegou agora. Mas o Tite, que também não faz tempo que chegou, já é questionado. No estadual, essa história de que ninguém liga, torneio de verão, nada. O importante é quem não ganha, principalmente quem vai a final perto, você tem uma pressão tremenda. Não dúvida. Vai depender do rival, né? Essa pressão, coisa tem um peso ali maior. Você acha que tem riscos de quedas aí de técnico? O Tite chegaria nesse ponto mais ameaçante que qualquer outro em disputa? Mas tem coisa lá no Sul também que não está dos melhores, né? No caso do Pesolano, o Inter precisa parar com essas demissões. O Pesolano é bom técnico, fez um bom trabalho no Cruzeiro, mas o Inter está naquela fase de ansiedade, de pressa, de não serve, isso aqui não vai virar, vamos mudar. E no caso do Tite, se o Leonardo Jardim estivesse desempregado ainda, e até o Renato Gaúcho, se ele ainda estivesse desempregado, ele acertou com o Vasco, o risco para o Tite seria maior em caso de derrota. Agora, semana passada, a direção do Cruzeiro, e é claro, a direção não solta essas notas sem que o Pedrinho autorize, né? É o dono do Cruzeiro. Mas a direção do Cruzeiro soltou a nota dizendo que nem pensa em mudar o comando do time, e vai continuar com a atual comissão técnica. Mas
Você se lembra, Pondé, antigamente quando a palavra-chave era prestigiado, né? Quando o dirigente dizia que o técnico estava prestigiado, o cara já começava a arrumar as malas. É verdade, é verdade. É verdade. Fala, esse é o nosso técnico, né? Esse é o nosso técnico, é com ele que a gente vai. O cara falava, vixe, você lascou, quando né? fala isso aí, quando tem de falar isso aí. Pessoal, estamos com um pouquinho de trânsito aqui, acho que é por conta da chuva. Tá, mas sigamos aí. Eu vi há pouco que o Jorge Jesus, Se você quiser acelerar o vídeo, tá, fica à vontade. mais séria do que eles achavam. Rapaz, Eu não vou pausar aqui que talvez de repente podemos ter algum flagra aí, né? corre o risco de não ir à Copa, segundo os próprios médicos do jogador. O Real, inclusive, tratou como uma coisa menos séria, mas o pessoal que trabalha com o Mbappé diretamente diz que não. O caso é sério. E agora não se sabe, até pela idade também, isso tem de ser considerado, se o Cristiano Ronaldo se recuperará a tempo. Tomara estejam lá, Mbappé, o Rodrigo não vai ter jeito, né? Se o diagnóstico está feito e tal. Mas no caso de Cristiano e Mbappé, tomara estejam na Copa. É sempre bom quando os melhores lá estão, né? E parece uma aura que existe em torno das Copas, né, Zé? Vai chegando nesse período final de preparação para o torneio, sempre a gente começa a ver grandes craques, né, envolvidos em lesões. É claro que isso é uma coisa rotineira do futebol, mas chama muita atenção, né, quando isso se aproxima, quando esse tipo de coisa acontece nos momentos ali finais para a chegada da Copa do Mundo. E o fato de o Cristiano Ronaldo eventualmente não estar nessa Copa é uma tristeza gigantesca para quem gosta de futebol, né? Não só para os portugueses, que eventualmente deixariam de tê-lo na Copa, mas ele é uma figura, né? Nem é o grande craque atualmente da seleção de Portugal, mas ter ele, né? Ele é uma figura emblemática e chegaria mais uma vez, agora bem, né? Para essa Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Todo mundo pensava que lá no Catar tinha sido a última disputa dele, né? Seria uma tristeza muito grande se de fato essa lesão se confirmar e ele não conseguir se recuperar. Eu torço muito pro Cristiano Ronaldo, gosto dele, ele para mim o foco que ele tem na carreira dele e no que ele faz, no que ele quer atingir, é uma coisa absurda, né? Talvez se ele fosse transportado para outros setores da nossa sociedade, ele seria eleito o maior de muitos setores, né? Se ele fosse presidente de uma empresa, talvez ele fosse um dos maiores empresários, presidente de empresa, pelo tamanho foco que ele tem no que ele se propõe a fazer. Então eu torço para que ele se recupere e não seja grave a ponto de tirá-lo do Mundial, não, que pelo menos presente ele possa estar. E o time de Portugal é muito bom, né? Portugal, além de Bernardo Silva, você tem o Leão, você tem um lateral extraordinário, na minha opinião, o melhor do mundo pela esquerda, que é o Nuno Mendes. O goleiro é muito bom. E Portugal hoje tem um goleiro de alto nível. Você tem o Vitinha. E o Cancelo é aquele negócio, ele é meio irregular, né? Mas quando joga bem, joga muita bola. Então é um time respeitável, né? Portugal tem um time para disputar título, inclusive. E dá para jogar sem o Cristiano? Dá, claro que dá, porque não é mais aquele Cristiano. Mas é o que você disse, uma figura emblemática, né? Ele e Eusébio, eles são os maiores nomes da história do futebol português. E o Eusébio, que foi terceiro colocado na Copa de 66, mudou a história do futebol de Portugal, ele e Coluna, né? Com aquele time do Benfica, bicampeão europeu, ganhou uma do Real Madrid, uma do Barcelona, aí perdeu uma final pro Santos, né, em 62, mas na final do Mundial, mas o Eusébio é uma figura de antologia. E o Cristiano Ronaldo, que, pô, o cara conquistou títulos europeus. Então, seria muito... E a última Copa dele, isso é indiscutível, né? Então seria muito bom se ele lá estivesse, como a gente espera que o Messi esteja em ótimas condições e vá à sua última Copa, e que o Mbappé se recupere até lá, né, Tony? Você sabe que o Cristiano Ronaldo lá em Portugal é muito interessante se circular pelas cidades portuguesas
E sempre quando eu visito um outro país, eu sempre fico de olho, gosto muito de esporte, né? E eu fico de olho nas lojas de materiais esportivos, né? E é muito interessante em Portugal, eu estive lá no ano passado, não conhecia, e estive lá por um tempo, e eu ia dando uma olhada nesse cenário, nas cidades que eu ia passando, né? E é muito interessante em Portugal, porque você tem, falando de futebol, né? Você tem destaque, claro, principal para Benfica, Sporting e Porto e Cristiano Ronaldo. São os 3 clubes e o Cristiano Ronaldo. Né? O Cristiano Ronaldo ele tem uma, além de fora qualquer tipo de paixão clubística lá em Portugal, tem o Cristiano Ronaldo. Qualquer coisa, qualquer imagem esportiva é muito vinculada a ele. E seria uma perda grande, talvez não esportivamente, mas pelo menos de figura, aura do Cristiano Ronaldo como liderança dessa equipe de Portugal na Copa de 2026, com certeza. Vamos palpitar, Zaidan? Vamos lá, vamos começar aqui com um jogo que esse aqui é de ida. Ele ainda não é o jogo do título do Campeonato Goiano, é o jogo de ida da final. Vamos lá, Manuel? Atlético e Goiás. Thaí Convec, Clara, clássico goiano, Atlético e Goiás. Jogo de ida da decisão do Campeonato Goiano. Jogo de ida 0-1 da Goiás. Tudo bom, Clara Buterbo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde Manuel, boa tarde Zaidan, boa tarde aos ouvintes de casa. Só um adendo, também é bom, vamos dar boa tarde para o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, para todos que comentam pelo chat, uma boa tarde. Eu vou te acompanhar e também dou de 1-0 Goiás. E você, Manuel, o que você manda aí para Atlético e Goiás? Jogo de ida. 1-1. Aproveita e manda, esse é volta, hein? Esse é jogo de volta. O primeiro foi 0-0. Decisão do Campeonato Paranaense. Londrina e Operário. Você vai com qual dos dois? Né? Quem vai ficar com a taça e com a faixa? Londrina, quanto? 1 tenta 0 para o Londrina. O Manuel acha que o Londrina será campeão. Convec, claro. Vou com o Manuel. 1-0 Londrina, todos como Londrina, de coração Londrina. Londrina que tem mais destaque do que hoje no futebol nacional. Eu também vou de Londrina, 2-0. Próximo. Difícil esse. Jogo único, Bahia e Vitória. Jogo único e na Fonte Nova. Com o torcedor do Bahia não vai ser fácil. Gostaria de estar mais otimista, mas vou de 2-1 pro Bahia. Eu acho que se ele se salva na segunda-feira, ele vai ter emprego por lá, eu acho que dá 2-0 Bahia. E você, Manuel? Bahia e Vitória. Quem fica com o título? Vitória. Ele é amigo da Clara, né? Ele quer a Clara feliz da vida. Quanto dá? Gol do Marinho? Sabia não. Hã? Grande Marinho, hein? Figuraça. Figuraça, Marinho. Ô Manuel, se vira. Grenal. Primeiro do Grêmio 3-0, mas agora o jogo é no campo do Inter. No Gigante da Beira-Rio, onde Alexandre Pretzel, quando criança, ia à arquibancada. Inter e Grêmio. E aí? Ixi! Vai igualar? Vai tirar a diferença? Quem é que vai ficar com a taça? O Manuel está dizendo que o Colorado será campeão. E vocês? Da Inter de Pretzel ou Grêmio de Pedro Cohen? Se isso acontecer, o Alexandre Pretzel sai correndo literalmente, em 2 pés, né? Pula no ombro do Manuel aí para comemorar esse título, não tenha dúvida. Mas eu acho que dá Inter no jogo, mas o Grêmio é campeão. Acho que vai dar 2-0 Inter, mas o Grêmio está campeão. E aí o Pretzel comemora sobre o Grêmio, mas o Grêmio sai mais feliz nessa rodada. Eu vou num palpite parecido, vou apostar em 2-1 pro Inter, mas no agregado o Grêmio ganha. Aliás, se tiver essa remontada do Inter, não só o Alexandre Pretzel sai correndo,
Oliveira que se emocionou muito aqui na Bandeirantes, uma entrevista que o nosso amigo Milton Neves fazia com o Figueiredo. E aí o Felipe Vieira entrou no ar e conversou com o Figueiredo. Foi muito emocionado. Figueiredo, zagueiro de antologia, Penharol, gol internacional, na seleção chilena e no futebol mundial. Fala dessa entrevista até hoje. O próximo jogo, o clássico, o que é? Não fala dessa entrevista até hoje. Já foi um torcedor. Pô, Figueiredo, né, moleque? Próximo. Náutico Esporte, o primeiro foi um jogaço, 3-3. Vai ser animado de novo, né? Eu acho que o Náutico em casa, 2-1. Eu vou ao contrário, eu vou de Esporte 2-1 fora de casa. Qual foi o seu placar, Cláudio? Gotizou o som. 2-1 pro E eu fui de 2-1 pro Esporte. Não, a Clara acha que o Esporte, o Roger, que ontem se classificou a Copa do Brasil nos pênaltis, ela acha que pode ser campeão. O Convec acredita que o Náutico será campeão. E você? Esporte, quanto? Vixe, lá nos aflitos? Então aproveita e manda aí, moleque. Cruzeiro e Atlético, jogo único. O que vira? 1-0 Galo, mas eu acho que o Galo fica com o título. E vocês? Acho que dá 1-0 Cruzeiro. Eu também acho que dá Cruzeiro 1-0. E o Tite se salva também, tem preferência para frente. Quanto que é? Ela falou? 1-0. Todo mundo 1-0 aqui, Cruzeiro. 1-0 pro Cruzeiro? Isso. Vocês dois foram com o Cruzeiro, o Manuel foi com o Galo. Manuel, Rio de Janeiro, jogo único. O que tem lá domingo? Opa! Aí, claro, e aí, Convec, tem Fla-Flu domingo, hein? Jogaço de bola, interessantíssimo de ser assistido, até porque o Fluminense vem num ótimo momento e o Flamengo está precisando de uma taça desesperadamente, né? Soa para mim uma final daquelas Fla-Flu que a gente teve, aquela final que o Renato Gaúcho faz gol de barriga, né, Luciano? Foi uma baita final, né? Sim, claro. Uma baita final, aquele jogo. Soa também que vai ser bem interessante de ser visto. Eu vou de Fluminense, até porque os meus irmãos é Fluminense roxo, ouro. Mora no Rio? Mora no Rio. Ele é muito Fluminense. Por ele também, eu gosto do Fluminense também, porque eu estive em jogos do Fluminense. Fluminense 3-1. Você falou sobre também ser tricolor por conta do Fluminense. Eu também sou rubro-negra. E o Flamengo também é. Mas mesmo assim eu vou apostar numa vitória do Fluminense por 2-1. Acho que o Flamengo nessa partida não se consegue. Nada, sem problema. 2-1 Fluminense, claro? Isso. 2-1 Fluminense. Isso. E aí, moleque? Fluminense ou Flamengo? Lá? Fluminense. Foi de Fluminense também. Peraí que a gente está com problema na comunicação com o Zaidan. Agora vamos nós que perdemos a comunicação com você. Bom, agora voltou. Agora foi você que robotizou. Voltou? Voltou. O penúltimo palpite, o Manuel, foi de 1-1, Ceará e Fortaleza. O primeiro jogo foi 1-1. Ele acha que eles vão empatar de novo. Agora comando do Ceará. 1-0 Fortaleza. Eu vou de 1-0 Ceará. Alguém vai ganhar nessa história. Muito bem, e para fecharmos, Manuel, Novo Horizontino e Palmeiras. 1-0 pro Verdão. O que vira? Ronald Mendes vai comemorar ou não vai? Ulisses Costa, Pretzel, Leandro Quesada, Bruno Brilhante, Capetinho, Pedro Coen,
O que viram? Pessoal, à esquerda, ou sendo direto, né, no caso, ali é sentido Ayrton Senna, Mogi das Cruzes, tá? A gente tá indo aqui sentido Mauá, tá? Então tem que virar direito pra pegar o pedágio. Eu acho que vai dar 2-1 pro Novo Horizontino no tempo de jogo e vai pros pênaltis. E aí quem ganha? Palmeiras. Obrigado. Mas eu acho que tem que ter uma emoção no final. Tem que suar, cara. Tem que suar, com certeza. Não dá pra ganhar fácil, não. É isso, né, Zaidan? É isso, Povec. Só pra gente fechar, viu, Zaidan? Só um fato curioso do esporte aí, que a Copa do Brasil a gente tem falado, tem gerado grandes confrontos. E também fatos curiosos, né? O Santa Cruz foi eliminado, né? Nesta semana, toda essa vez que o Santa Cruz passou a quarta fase da Copa do Brasil. Vai lá, o Souza segue o caminho e vai encontrar mais alguma pedra no caminho e vamos ver até onde vai o Souza. Sempre um time muito simpático lá na Paraíba. Quintzão marcou 4h30. Este é o Bandeirantes. Acontece o sexta aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Siga a Rádio Bandeirantes no Obrigado. YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando com nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo Qatar 2026. Estamos contando os dias. Minuto a minuto. Até juntos. A gente não Oferecimento BetEsport. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é BetEsport. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. Hidro, tem mudança? Sim. Hidro, mudando o jogo do alumínio. Lubrificantes Móbil, tecnologia para o seu motor durar mais. Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. E cimento Votoran, seca rápido, é resistente, é bom demais. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura até do buraco. Lado duro, não se preocupe. É só aguardar que o amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Se acelera, seu bem maior na vida. Lugar de notícia, de reportagem, de informação, lugar de debate e opinião, de análise, lugar da conversa, de companhia. Esse lugar você sabe é aqui, na sua Rádio Bandeirantes, que você ouve no bairro. Pessoal, aqui era o antigo pedágio, tá? Então ele era aqui, depois eles, como posso falar, anteciparam a entrada, enfim, para trocar de lugar. Aí já fazem mais de, não sei, 5 anos aí para mais, mudaram o lugar do pedágio. De parada entre a ligação Leste-Oeste e a estação Belém do metrô. Essas pro seu carro, moto ou oficina é na AutoZone. Aqui é zero estresse. AutoZone, peça para quem entende. Você ouve, Bandeirantes acontece. Disputa entre Estados Unidos, Israel e Irã. Por isso que nós vamos agora para Nova York.
Linha Internacional. Atualizando as informações que chegam direto da capital da cidade americana, com o correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão, atualizando a gente das informações sobre a guerra. Barão, boa tarde para você. Olá, Cris. Boa tarde para você, para todo mundo também no Brasil. Imagens divulgadas hoje mostram o momento exato em que bombas atingiram em cheio um bunker subterrâneo em Teherã, no início do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. A sequência de explosões levanta colunas de fumaça e poeira. Quando a nuvem se dissipa, parte da estrutura simplesmente desapareceu no mapa. Segundo Israel, 50 jatos participaram da operação inicial, lançando dezenas de bombas para destruir completamente o bunker. Entre os mortos estava o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, além de outros integrantes da cúpula do regime. Nas últimas horas, Israel voltou a bombardear o norte do Líbano. 70 mísseis foram disparados contra o grupo Hezbollah. Quase 500 mil de pessoas estão tentando deixar o Líbano com o aumento dos ataques. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que não haverá acordo com o Irã até que haja uma rendição incondicional do país persa. Obrigado ao Barão, conversando conosco direto dos Estados Unidos. Além disso, o Donald Trump deu uma entrevista hoje à rede de televisão CNN Internacional e destacou nessa entrevista que não se importa se o próximo governo será democrático. Pessoal, acho que não dá pra ver, mas aqui é a esquerda. Sim, esse governo vai tratar é o estádio municipal de Mauá. Aspas aqui do Donald Trump. Essa é Benedetti. Estou dizendo que precisa haver um líder que seja justo e correto, que faça um grande trabalho, que trate bem os Estados Unidos e Israel e trate bem os outros países do Oriente Médio. Todos eles são nossos parceiros. Aqui fala do Trump nessa entrevista. Ao mesmo tempo, Zé, cresce internacionalmente. As críticas ao Donald Trump e o que os especialistas têm levantado em relação a uma falta de planejamento, de plano do governo americano justamente para o Irã. E pós, o dia seguinte a esses ataques, o que se diz é que o Donald Trump se vale de fragilidades de adversários para agir muitas vezes de forma intempestiva. E isso tem provocado e provoca nessa situação, uma situação, um quadro muito delicado, coloca os Estados Unidos numa situação bastante delicada e gera todas essas críticas que têm surgido ao longo desses últimos dias. Hoje, inclusive, a revista The Economist publicou um artigo destacando que o Donald Trump precisa parar antes que a guerra do Irã se torne um caos, não só pelo fato do controle daquela situação no país persa, mas também para a economia global de modo geral. Vamos ver aqui. O Irã oferece uma resistência muito maior que muita gente imaginava. Mas o Irã se prepara há muito tempo. Se vai conseguir resistir, se o regime permanecerá ou não, é claro que só Deus sabe, né? Os iranianos não sabem, o Trump não sabe, o Netanyahu não sabe, porque o Irã não é um país sem capacidade de defesa, não é um país pequeno, né? Não é um país incapaz de se defender. Inclusive, Financial Times, portanto não estamos falando aqui de um jornal pró-Irã, né? Ele disse o seguinte, que as informações que a redação tem, e essas informações vêm normalmente do serviço de inteligência, né? São fontes que o jornalista dos planos do Trump. Até porque já há o risco de o número de mortos nas forças americanas se tornar uma fonte de insatisfação e de oposição na sociedade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falam, a última vez que eu vi, falaram em 6 soldados dos Estados Unidos mortos. O Irã diz que esse número chega a 150. Alguém está longe da verdade, né? Talvez ambos. Talvez os números sejam diferentes do que ambos anunciam. Mas começa a haver esse tipo de especulação dentro dos Estados Unidos. E claro, a ideia
de remover o regime, que é o único que incomoda Israel na região, porque se opõe politicamente, ideologicamente e militarmente. E aí algo, até semana que vem, certamente, se Deus quiser, falaremos aqui, que é o objetivo geopolítico dos Estados Unidos, que vai muito além da questão iraniana e tem a ver, claro, com os embates com a China. Mas, e para finalizarmos, né, Paulo, isso que você falou é muito interessante, porque o Trump disse a verdade. Ele não está nem aí se o próximo governo será democrático ou não. Esse papo de que estamos lá para a restauração da democracia, convenhamos. Se fosse assim, ele estaria em guerra com o Mianmar, com a Arábia Saudita. Né? Isso é uma balela. Então, e ele assumiu, com sinceridade, e disse: não, nem é isso, vai ser democracia ou não. Quero que seja aliado dos Estados Unidos e de Israel. Desta vez o Trump foi sincero. Nesta ocasião ele foi sincero. Pois é. Mais ou menos como na Venezuela, né? Quando o Maduro foi retirado do país, todo mundo falou assim: nossa, agora a direita vai, né? A oposição, pelo menos a oposição na Venezuela vai. Imagina, que não está interessado ali. Sabe? Ô Delcy, você pode sentar aqui comigo e conversar, a gente vai ficar de boa, a gente vai explorar ali suas reservas, vamos estabelecer as relações diplomáticas, como os Estados Unidos anunciaram, inclusive, que estão avançando no restabelecimento de relações diplomáticas. Se fizermos isso, tá beleza, segue o jogo, toca o barco aí, não tem problema nenhum. É mais ou menos isso, Agora, 4h42, você está aqui no Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Externa segue livre no trecho. E quando o assunto é medicamentos genéricos, escolha a marca número 1 em qualidade e recomendação de médicos farmacêuticos. Se é padrão Medley, assina embaixo e pede Medley. Você sabia que sua empresa pode ter a infraestrutura de tecnologia financeira que todos os dias está por trás de milhões de transações? Estou falando da Cellcoin. Opere como uma plataforma de banking robusta com esteira de crédito integrada de ponta a ponta, além de um portfólio completo de pagamentos e acesso ao Open Finance. Seja qual for o seu segmento de atuação, a Cellcoin potencializa seus negócios. Acesse cellcoin.com.br e fale agora mesmo com um de nós na Band TV. Agora tem pagamento antecipado na Bandbet. Entre pro jogo, confira termos e condições no site Bandbet. O lance infinitas possibilidades. Proibido para menores. Jogue com responsabilidade. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A Marginal do Pinheiro já vai mal no sentido da Castelo Branco, com pontos de parada da Ponte Estaiada até a do Jaguaré, com as duas pistas ruins. Prefira a Berrini, a Funchal e a Faria Lima. No entanto, esta com velocidade reduzida entre a Avenida Cidade Jardim e a Rebouça. Os concessionários Honda no mês do consumidor querem você de HRB LX. Bônus de 5.000 até 90% da FIP em seu usado e planos com parcelas de R$ 1.223. Você ouve, Bandeirantes Acontece. Agora 4h45, está chegando a Clara Viterbo com o repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes. O relógio marca 4h45 e você acompanha o repórter Bandeirantes. Novo levantamento do IBGE mostra que produção industrial no Brasil subiu 1,8% em janeiro. Mais informações com a repórter Luana Bernardes. Na comparação com dezembro, segundo o IBGE, o aumento é o maior desde junho de 2024. Em relação ao ano anterior, o setor teve alta de 0,2%. Com os resultados, a produção industrial está 1,8% acima do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020, mas ainda 15,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Venda de veículos fica estável nos 2 primeiros meses do ano, mas produção cai 8,9%. Os detalhes com a repórter Maria Fernanda Cinini.
A produção acumulada de veículos no país cai 8,9% nos 2 primeiros meses de 2026, na comparação com o mesmo bimestre do ano passado. Os dados foram apresentados hoje pela Anfávia. O resultado negativo foi impactado pela queda nas exportações. No total, 59.400 unidades foram enviadas para outros países, em recuo de 28% ante o mesmo período de 2025. O pior desempenho veio da Argentina. Uma nova análise de longo prazo da vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, indica que uma única dose do imunizante mantém proteção por pelo menos 5 anos e reduz significativamente o risco de formas graves da doença. Os resultados foram publicados na revista científica Nature Medicine e fazem parte do acompanhamento do ensaio clínico de fase 3 no Brasil. Nesse estudo, que acompanha 16 mil participantes, a eficácia geral da vacina foi de 65% contra a dengue sintomática confirmada por exame. Já a proteção contra a dengue grave ou com sinais de alarme foi ainda maior, chegando a 80%. Os números reforçam o potencial da vacina como ferramenta importante para reduzir hospitalizações e mortes pela doença, ainda que não elimine completamente a circulação do vírus. O relógio marca 4 horas e 48 minutos e obrigada por acompanhar o Repórter Bandeirantes. Pessoal, a Braskem está aí à direita, tá? Só que não iremos lá na portaria mesmo, né? Bom, você vê aqui, ó, à direita é a entrada, né? Uma das entradas da Braskem. Mas iremos pegar aqui a Avenida das Nações, em Santo André. Tá bom? meio-dia e 10, horário de Brasília, direto do Autódromo Internacional de Campo Grande, os brutos largam para mais um ano de muita emoção. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento das Praias, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. O acidente no Rodoanel que gera congestionamento na pista interna na região de Parelheiros foi uma colisão entre 7 veículos. Felizmente, um acidente sem vítimas, mas que bloqueia as faixas 2 e 3 no
PVC vale 800 gramas, 18,97. Fazedora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Também há frente no Rodoanel pista externa, agora congestionada do 14 ao 25, de metros antes da Castelo Branco até a metade do caminho entre a Raposo Tavares e a Regis Bittencourt. O caminho por dentro de São Paulo também não é fácil, já que a marginal do Pinheiros para Interlagos congestionou desde o Cebolão até a ponte Cidade Jardim. Os concessionários Honda no mês do consumidor querem você de HRV LX. Bônus de 5 mil até 90% da FIP em seu usado e planos com parcelas de R$ 1.223. Você ouve, entendeu que isso acontece. Só mandar um abraço aqui pro Marcos Muzak. Tá trabalhando, Vila Bandeirantes, um grande abraço, Muzak. E dizer pra Clara, da final do Baiano, ser Bahia e Vitória. Tá vendo? Lógico. E aí, vamos marcar para poucos dias depois o clássico no Brasileiro. Deixa pra frente, sem dúvida. O Zaidan, Daniel Borcaro já está em Brasília, chegou por lá nesta tarde, está em deslocamento seguindo PML, presídio, ele vai ficar preso no presídio de segurança máxima na capital federal. Agora, outro assunto que diz respeito ainda, Daniel Borcaro, CPI do INSS, hoje o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, disse que pretende convidar o ministro do Supremo, Flávio Dino, para comparecer à comissão para esclarecer por que ele suspendeu ontem a quebra de sigilo do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Os parlamentares têm criticado as ações do STF, têm limitado medidas investigativas da CPMI, das CPIs, principalmente da CPMI e do INSS, algo que a gente falava ontem. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui. Um bônus para vocês aí. Avenida das Nações, de ponta a ponta. Logo ali à frente é a Oratório, né? O Oratório. Ela começa lá na Avenida dos Estados e vai até São Mateus, tá? Por onde passa o trólebus. Tá bom? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, não custa nada, é de graça. Tá? E comentem de onde vocês são. Tá bom? Já morou aqui? Se tá gostando ou não? Tá bom? Valeu, pessoal. Aquele abraço.